Bom dia, oitavo ano. Hoje vamos dar continuidade às características do território canadense, mas desta aula de hoje a gente vai focar na questão populacional e econômica. Na aula passada a gente mencionou as características e aspectos naturais do Canadá, e isso influi diretamente na ocupação deste território. Então a gente sabe que o Canadá está muito próximo à linha do Círculo Polar Ártico, né? Então a questão climática ali, predominantemente polar, né? Dificulta uma maior ocupação deste território. Portanto, talvez isso reflita o número baixo de habitantes, em torno aí de 35 milhões de habitantes. Só a Grande São Paulo tem em torno de 21 milhões, tá? Pra gente ter uma ideia. Então essa população de 35 milhões de habitantes, 75% dela está nas áreas urbanas próximas à fronteira com os Estados Unidos. A gente pode destacar aí Vancouver, Toronto, Montreal, tá, como as mais conhecidas. O perfil da população canadense, na construção deste perfil da população canadense, muito se assemelha aos demais países que têm o seu histórico a colonização de países europeus. Então houve um choque de culturas, né? Depois desse choque houve conflitos, tá? E hoje a população do Canadá ela é formada basicamente por uma origem inglesa e francesa. Uma população nativa, né, do Canadá, a gente dá o nome de Inuits, ok? Como a gente já abordou em algum momento nas aulas passadas, tanto os Estados Unidos como o Canadá eles têm um perfil de países desenvolvidos. Portanto, é correto, né, reafirmar aqui novamente que se trata de um país com alto grau de industrialização, tanto é que 78% desta população está empregada no setor industrial. Então aí você, para os demais setores, né, setores terciários e que tem a ver com a questão do turismo, que é bem importante também no Canadá, e bem menos a questão aí do primeiro setor, que é a questão do setor da agropecuária. Justamente, né, voltando a abordar o clima polar, o que dificulta qualquer cultivo, né, nessas áreas. Então a economia do Canadá é uma das mais desenvolvidas. O que a gente pode mencionar aí como um desafio do Canadá é o seguinte: por ter uma população relativamente pequena com relação aos outros países desenvolvidos também, é a questão do número reduzido, né, da sua população. Essa redução populacional vai dificultar um consumo maior entre eles. Então, o Canadá ele não tem um consumo assim tão grande por conta do número populacional. Porém, por outro lado, né, o Canadá ele leva grande vantagem
por fazer fronteira com os Estados Unidos. Então, boa parte do que é produzido no Canadá acaba sendo vendido também nos Estados Unidos. Fica aí a última fala, né? O que difere os Estados Unidos, o que separa os Estados Unidos do Canadá, em boa parte, é a região aí dos Grandes Lagos. Bom, nossa aula de hoje, ela abordou as páginas 269 e fomos até a página 272. Então vocês podem fazer as atividades e uma boa aula e um bom fim de semana para vocês.